Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. A gente está aqui rendendo graças ao Senhor, te louvando. Recebe a nossa adoração, Pai querido. E agora a gente vai ser alimentado pela Tua palavra, Pai. A gente pede ao Senhor a graça de poder entender bem os Teus ensinamentos, Senhor. Ser com o nosso pensamento, guia, Pai, a nossa mente, nosso coração, as nossas emoções. Deus, que esses ensinamentos, ó Pai amado, que são plantados no nosso coração, recebam do Teu Espírito poder para crescer, Pai amado, frutificar e glorificar o Teu nome, Senhor. Que a nossa fé seja acompanhada pelas nossas obras que Te glorificam, Deus. Que o nosso testemunho, Pai amado, sejam seguidos da atitude, Pai amado, de pessoas que receberam a nova vida no Senhor. Seja conosco nessa manhã, se nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, nós estamos hoje seguindo o ano comum, tempo comum, lecionário, as leituras. A gente passou algumas datas comemorativas. Esse ano é o ano A. As meditações são no Evangelho de Mateus. E é importante a gente frisar algumas coisas aqui, né? A gente, durante as datas comemorativas, falou muito no Evangelho de João. À noite, lá na Samambaia, a gente está fazendo exposição nas cartas, nas epístolas, não nos evangelhos. Mas por que o ano A se concentra no Evangelho de Mateus? Qual a importância desse Evangelho para a gente? Mateus é um dos discípulos de Jesus, convertido. E a leitura de hoje se concentra no dia da conversão dele. E é um dia maravilhoso. Eu imagino que para a maioria de vocês foi um dia divisor de águas. O dia que você foi chamado por Jesus e passou a segui-lo. Esse dia tem que ser um dia assim que faz diferença na nossa vida, no nosso coração, um dia memorável. Tão importante quanto o dia do casamento, por exemplo, o dia da formatura. Tão importante não, mais importante, né? Mas é tão marcante quanto. É mais importante. Eu gosto de um autor que ele fala assim que a segunda maior decisão da vida é escolher o companheiro com quem você vai se casar, porque a primeira é o dia que você aceita Jesus. Essa é a maior decisão da vida. E o evangelista Mateus, um dos discípulos de Jesus, ele insere a gente numa narrativa. Ele está escrevendo sobre a narrativa do reino. E quando a gente se debruça para estudar o Evangelho como um bloco de leituras única, Mateus está muito interessado em que a gente entenda o que Jesus veio fazer. Ele vem instalar o reino. É o Evangelho do reino que Mateus está escrevendo para a gente. E às vezes a gente vai falar assim, poxa, mas essas histórias estão em outros evangelhos. Estão narradas de forma diferente, com ênfases diferentes, com interesses diferentes. Mas Mateus ele é específico em falar que a gente está lendo a narrativa do reino. Jesus chegou, iniciou um novo reino, e a gente vai ver Jesus o tempo todo falando, é chegado o reino chegou. Antes do Sermão do Monte, um capítulo antes fala que Jesus ia de cidade em cidade pregando o evangelho do reino. E as palavras do evangelho do reino se iniciam bem-aventurados, feliz. Esse reino é um reino de felicidade. E a gente vai entendendo o que Mateus está querendo falar sobre o reino. Eu tive pregando aqui no dia do batismo de Jesus, e Mateus está bem interessado em associar, em fazer que a gente entenda que o batismo de Jesus é semelhante à unção do rei Davi. O rei Davi, quando foi ungido rei, o profeta Samuel foi à casa de Jessé, a pedido de Deus, a manto de Deus, ordenado por Deus. Chegando na casa de Jessé, por exemplo, ele mandou chamar todos os filhos. Ninguém imaginava que Davi seria o escolhido de Deus, nem o próprio profeta. E Deus confronta o coração do profeta e fala assim, vocês veem que os olhos só podem ver, eu vejo o coração. Vocês julgam pela aparência, eu julgo pelo interior da pessoa. E Jesus, no seu batismo, ele sai do meio de pecadores. Ninguém imagina que o rei prometido, o Messias, ia sair do meio de pecadores. E Jesus se identifica com a humanidade das pessoas. O rei prometido, o rei Messias, se identifica com seres humanos. E ele recebe a unção, porque no momento do batismo o Espírito Santo desce como uma pomba. O Pai fala, esse é meu Filho amado. Ele é proclamado o Filho de Deus. Então, nas promessas que o povo está esperando sobre a vinda do Messias, o rei que ia governar a nação e restaurar a nação, esse rei jamais seria uma pessoa que ia sair do meio de pecadores ali, né? Mas ele foi proclamado Filho de Deus pelo próprio Deus. E Mateus
está desenvolvendo essa narrativa do reino. O capítulo 9 mostra que um dia, na narrativa do reino, Jesus encontra um pecador. E ele se identifica com pessoas. E esse rei, fora do comum, mostra nessa narrativa grandes contrastes. A leitura de hoje se concentra como esse reino é cheio de contrastes. Contrastes com a nossa realidade, com o nosso modo de pensar, com como a gente entende a nossa vida socialmente, cotidianamente, os nossos relacionamentos pessoais, a nossa relação religiosa. Tudo contrasta com a verdade do reino. Porque, de fato, na época de Mateus aqui, a sociedade era regida por um pensamento bem religioso, onde os estudiosos, os sábios da lei, faziam distinção das pessoas. Quem é justo e quem não é. Quem ditava isso era a religião. E a religião mais separava as pessoas do que trazia pessoas para o reino. A religião estava mais interessada em promover pessoas para subjugar outras do que redimir a humanidade. Mateus, o autor desse evangelho, ele coloca na narrativa do reino que o rei Jesus encontrou a sua vida. A experiência de conversão dele está contida na narrativa do reino. E a gente pode ver grandes contrastes aqui nessa história. Os nossos olhos passam lendo só uma história de que alguém foi chamado para Jesus e foi, mas olha só como alguns detalhes mostram para a gente que o reino de Deus é um reino que contrasta com o pensamento humano, que não entende as verdades do reino eterno, desse rei que não tem nada de comum, mas que tem todo o poder, autoridade, nos céus e na terra. Tudo obedece à voz do rei. Nós estamos diante da história do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E enquanto Jesus caminhava, começa o texto, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleta dos impostos. Mateus estava o quê, gente? Sentado, coletando impostos. E a história para trás disso aqui, por exemplo, no Sermão do Monte, aponta para a gente que já existia uma certa animosidade com pessoas, contra pessoas que eram publicanos, cobradores de impostos, porque essas pessoas estavam servindo a Roma, cobrando impostos dos judeus. E na cabeça dessas pessoas poxa, olha só, esse cara diz que é da nossa nação, mas está tirando do nosso sustento para dar para o rei de Roma. Ele era um servidor de um reino pagão. Olha como que está contrastando. E Mateus está sentado, servindo um reino pagão. E até o dia em que ele é chamado por Jesus. A voz de Jesus irrompe e a história muda. Mateus deixa de ser servo do reino de Roma para ser servo do reino dos céus. No versículo 9 ainda, o finalzinho fala que Mateus estava sentado e de repente ele se levanta. Então, mas o contraste começa daí. Pessoas estão sentadas, vivendo a sua vida normalmente, até que Jesus chame elas, e elas se levantam, e vão, e deixam de viver a sua vida, servindo a outros reinos, e passam agora a seguir o Rei Jesus. Um reino que não tem fim, um reino eterno. Mateus, um pecador, agora passa a servir o Rei dos Reis. Jesus agora é identificado com essas pessoas que são marginalizadas. Mateus era uma pessoa totalmente odiada na sociedade. Eu não sei se vocês estão acompanhando a série Chosen. É bom, né? Quem não acompanhou, assiste aí. Os Eleitos. Gente, é um Jesus muito massa. Eu queria conhecer aquele Jesus ali, né? Quem assistiu aí vê que é... Cara, a história de Mateus lá, a pessoa de Mateus, como é expressa na série, é uma pessoa assim que nem os pais dele queriam ele na casa dele. Ele vivia totalmente à margem da sociedade, ele tinha que andar com cuidado na cidade, porque se ele fosse pego sozinho, sem a guarda romana ao lado dele, ele poderia ser morto, de tão odiado que ele era. Mas foi essa pessoa odiada pela sociedade, pelos religiosos, que Jesus encontrou e chamou para segui-lo, para mudar de história, para ter um grande contraste na sua vida, de servir outros reinos, para servir o Rei dos Reis e ser guiado por Jesus. E a gente pode ser encontrado nessa situação, vivendo a nossa vida, sendo reinado por nós mesmos, porque a gente estipula as regras da nossa vida. Afinal de contas, eu sei o que eu estou passando. Não é assim que se vive hoje em dia, como se pensa. A gente vai assumindo o autogoverno da nossa vida, sem deixar Jesus governar a nossa vida. A gente diz o que é certo, e às vezes pode até estar certo, mas a gente negocia
os nossos pensamentos, a nossa lealdade, a nossa fidelidade pelo que nós achamos que é certo, e não pelo que a Bíblia diz, ou que o Rei Jesus diz que é certo de verdade. A gente é capaz de pegar coisas boas e corromper em ruins. Essa é a função do pecado, borrar toda a criação boa de Deus, tudo que Deus criou como muito bom, e acabar manchando com o nosso pecado, tornando as coisas ruins. Eu costumo falar que a gente consegue pecar até bebendo um copo d'água. Por exemplo, né? Eu sempre falo na escola bíblica assim, o menino vai lá beber água, que a mãe falou assim, não bebe água, ele vai lá e bebe. Gente, parece bobo, mas uma criança que deveria ser mais pura, também é pecadora e consegue fazer pecados bebendo um copo d'água. Essa é a realidade do ser humano, que é governado por si próprio. E o Evangelho do Reino mostra que quando Jesus nos chama para poder segui-lo e servir o Rei, o verdadeiro Rei, e qualquer outro reinado da nossa vida tem que ser derrotado, tem que ser negado, tem que ser substituído pelo reinado do Rei Jesus. Porque o reino dos céus é onde Jesus reina, não depende de pátrias, de territórios, de nacionalidades, mas é onde o domínio dele é aceito e é submetido. Além desse contraste, Jesus aparece agora numa cena onde ele está à mesa dos pecadores. O que a história de Mateus mostrou para a gente? Que o chamado ao discipulado foi imediato. O mediatismo da obediência ele é impressionante e contrasta com a apresentação que os escribas pensam a seu respeito, ao seu mal, resmungam contra a autoridade de Jesus de perdoar pecados, como tem em textos anteriores a esse. O pecador, ele obedece à palavra de Deus, se torna um discípulo de Jesus, enquanto religiosos estão julgando Jesus, porque ele está sentado à mesa com pecadores. A narrativa passa da experiência pessoal de conversão de Mateus para como a vida de Mateus, como discípulo de Jesus, abre a sua mesa para receber pessoas que estavam como eles, sentados só servindo outros reis, marginalizados, odiados pelos religiosos, pela sociedade à sua volta. A vida do discípulo que é governado por Jesus é uma vida em que a mesa tem lugar para os pecadores conhecerem essa experiência que te alcançou, a experiência da salvação, da conversão. Pessoas estão sedentas, precisando conhecer o verdadeiro reinado, porque ser governado por si próprio, por outras coisas, por ideologias, por pensamentos e filosofias, leva à exaustão, leva à morte. Ser governado pela religiosidade separa pessoas, mais prejudica do que traz vida e revela o reino. Mateus abre a sua casa, alguns estudiosos falam que é na casa de Jesus, outras traduções falam que é na casa de Mateus, mas a verdade é que Jesus está à mesa com pecadores. Jesus não está lá julgando esses pecadores, Jesus também não está concordando com esses pecadores, Jesus não está passando a mão na cabeça deles, mas Jesus mostra as coisas grandiosas para a gente, é que o reino está aberto para pecadores que ouvem a voz de Jesus e o seguem. A vida do discípulo é uma vida em que o reino agora está presente, amando pessoas, se relacionando. O reino é um reino de amigos, mas assim, a gente não pode ficar selecionando amigos não, né? Amigos que são amigos de Deus. E, gente, como essa mensagem, dessa primeira história aqui, dessa primeira narrativa, ela mostra para a gente uma lição poderosa, porque por vezes a gente só quer trazer pessoas para a igreja, para aprender a nossa religião, para aprender a nossa maneira de adorar, a nossa liturgia, ser mais religiosos. E Jesus está ensinando para a gente que é na casa, sentado à mesa, que a graça é oferecida, que pessoas vão se encontrar com o verdadeiro reino. Relacionamentos. Jesus é um rei relacional e contrasta com os reinos desse mundo, que querem governar para si. E eu não falo assim, pessoas que estão governando não, reis, como o rei Charles, por exemplo. Eu falo reinos que estão querendo dominar a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa alma, a nossa cultura, o mundo ao nosso redor, como a gente tenta controlar tudo isso de forma egoísta, achando que a gente detém a verdade, detém o controle, que as coisas só podem dar certo se eu me esforçar, que é a partir dos meus méritos e dos meus esforços. E Jesus mostra que ele senta à mesa, não a partir dos nossos méritos, mas porque nós temos deméritos que podem ser redimidos, porque nós somos pecadores e falhos, ele se senta à nossa mesa para nos acolher, para nos receber e transformar a nossa vida desse contraste de trevas para a luz. Esse reino é um reino em que o rei se senta com pessoas comuns, marginalizadas,
E é difícil a gente imaginar, por exemplo, né, hoje, assim, para a gente, o rei Charles foi coroado rei da Inglaterra, ele visitando o subúrbio da Inglaterra, como quem não quer nada, e entrar na casa de um miserável que não tem nem o que comer. Mas o rei dos céus sentou na mesa com pessoas para apresentar o verdadeiro reino. E esse reino, ele é um contraste entre a vida de Jesus e o discipulado comunitário, relacional, e a religiosidade daqueles religiosos ali, os fariseus. A religião falava assim, para ser puro e vir para cá, para entrar no templo, você tem que fazer, você isso, você aquilo, e vira um mero legalismo. E a fé virou só legalidade, em que pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo. Mas Jesus convida a sentar à mesa e se relacionar. E a partir de relacionamentos, vidas serem redimidas. Eu não sei se você já tiver essa experiência de na sua casa, pessoas encontrarem Jesus. Sentado à sua mesa, pessoas poderem encontrar perdão para os seus pecados. Sentados, fazendo uma refeição, tomando um café, pessoas poderem confessar seus pecados e pedirem graça de Deus. Aos sábados lá em casa a gente tem estudo no livro de Êxodo, e como tem sido maravilhoso pessoas que estão desigrejadas entenderem que Deus não desistiu delas, que Deus quer um relacionamento sincero e real com elas, que Deus ama, e que não é porque elas não estão na igreja, mas que a igreja é o lugar delas, sim, que elas serão acolhidas, que faz parte dessa comunidade do reino, se aglomerar em pessoas e compartilhar uma vida comunitária de fé e adoração. Mas porque elas foram marcadas e machucadas por esse ambiente, elas se afastaram. Talvez, sem passar pela mesa de algum de nós, na nossa casa, elas não consigam ser reintroduzidas novamente na igreja. Talvez elas não consigam reintegrar essa vida comunitária, que é bom, gente. É maravilhoso fazer parte de um rebanho. É bom e é gracioso, faz parte da graça de Deus ser pastoreado, ter pastores. Deus ama a sua igreja conferindo pastores. Se você ainda não assistiu a pregação de encerramento da série de 1 Pedro, está lá, né, Mateus, no YouTube e no Spotify, onde Pedro, como grande pastor que Deus confere, né, pastoreio para ele se dirige à igreja e fala: pastoreiem o rebanho de Deus, sejam igreja. Isso é maravilhoso, é bênção, e tem pessoas que não conseguem mais isso, porque elas se sentiram machucadas. E talvez elas serão reintegradas, restauradas nessa vida aqui, passando pelo seu sofá, passando pela sua mesa, tomando um cafezinho com você. Se a gente for parar para pensar como os religiosos da época, se você não largar o seu pecado, você não pode tomar da ceia. Isso é religiosidade. Enquanto Jesus olha para essas pessoas e fala: vem ser meu amigo. Eu quero dar coisas para você que você sozinho não vai conseguir. Essa é a verdade do reino que Mateus está ensinando para a gente aqui. Um dia na conversão de Mateus, o evangelista, foi um dia de transformação, não só dele, mas do mundo ao redor dele, das pessoas ao redor dele, dos relacionamentos dele. A partir dele, dos méritos dele? Não. A partir de Jesus, o verdadeiro rei. Como que Jesus transforma o mundo ao seu redor, e como esse contraste mostra Jesus se aproximando das pessoas, o rei se relacionando com pessoas, para que pessoas sejam amadas, para que pessoas sejam acolhidas, para que pessoas entendam o contraste que tem na sua vida de pecado. Não é a partir dos seus méritos, nem do tanto que você se esforça para ser um bom cristão, mas é a partir de como a sua religião expressa, por meio das atitudes, por meio do acolhimento, do amor, revela realmente se a sua vida passou das trevas para a luz, que você teve esse contraste na vida. Não que a gente não deva orar e fazer jejuns, a gente deve, faz parte da nossa vida devota, da nossa vida devocional, se santificar, buscar a santificação, a pureza, mas sem se relacionar com pessoas, sem essa graça transbordar para alcançar outras pessoas, isso não passou de uma lata vazia fazendo barulho, como o apóstolo Paulo fala. Do ponto de vista dos publicanos, as pessoas que sentaram à mesa, os pecadores, a hospitalidade de Jesus ela é bem-vinda, não tem ameaça, não tem intimidação. Como eu falei, Mateus andava até preocupado no meio da cidade, com medo de apanhar, de morrer, de ser roubado.
Mas na presença de Jesus, não. Eles são acolhidos, eles sentam à mesa, eles recebem bem. Eles estão acostumados a viver à margem da sociedade religiosa. E, na melhor das hipóteses, eles não são convidados para jantar à mesa. Eles são proibidos de entrar no templo, eles são proibidos de viver uma vida religiosa. Mas eles estão à mesa com aquele que tem autoridade na terra para perdoar todos os pecados. E eles são aceitos por aquele que é o justo juiz das nossas almas, o supremo juiz. Estar na presença de Jesus e receber o reino é entender que quem pode nos condenar, nos acolhe, nos chama para viver uma nova vida e uma nova realidade, perdoa os nossos pecados e nos empodera para ser seus discípulos e levar a mensagem da salvação à frente. E não é só uma proclamação, né, gente, religiosa, de que isso pode, isso não pode. Depois que você virou crente, não pode isso. Não se trata de legalismo, se trata de vida nova. Porque eu recebi Jesus, eu não quero mais isso não me satisfaz mais. A minha realidade é totalmente mudada. Isso não me preenche, isso pode até me tentar em muitas coisas, mas agora minha vida é totalmente direcionada para agradar, a minha lealdade totalmente direcionada para honrar o Senhor Jesus, o nosso Rei. E como essa história é cheia de contrastes, Jesus lança uma palavra lá para os religiosos, né, que estão falando, esse homem santo está sentado com pecadores, publicanos, tem contraste aí, né? Porque quem é santo mesmo não se contamina. Essa é a palavra dos fariseus, dos religiosos, do contraste deles. A santidade não pode ser contaminada, porque se você se junta, você se torna impuro novamente. E o que Jesus está mostrando é o contrário. Jesus é santo, puro, e a pureza dele torna outras pessoas puras. A santidade dele santifica outras pessoas. E Jesus lança de volta a palavra para os fariseus, né? E ele cita um profeta falando, vocês não entendem o que a palavra diz, eu não quero sacrifícios, não se trata de ritualismo, se trata de ter misericórdia. Essa palavra é importante na vida de Jesus. E a gente vai ver por muitas passagens os evangelistas falando, Jesus movido de íntima compaixão, de misericórdia, ele chorava pelas pessoas. Jesus movido de íntima compaixão, ensinava, pastoreava, porque ele olhava a condição das pessoas e viu o contraste delas, que por mais que elas fossem religiosas e professassem uma fé, elas continuavam escravas do pecado, elas continuavam más, cruéis, miseráveis socialmente, idólatras. Mas Jesus olhava com outros olhos, e não com os olhos que a gente vê. Esse Deus, esse Rei, ele se apresenta como o Rei dos contrastes, mostrando que não se trata de religiosidade, não se trata de rituais, mas se trata de misericórdia, viver a miséria do outro e sentir a miséria do outro. E não existe nenhuma miséria que você não seja capaz de enriquecer com alguma coisa. Existem valores na nossa vida, os valores do reino que nós recebemos, que pessoas estão necessitando receber e ser transformados também. E aí, gente, Jesus fala mais uma vez, né, para esse pessoal, quero misericórdia e não sacrifícios. E por acaso, quem precisa de médico? Não são as pessoas doentes? Porque as pessoas que estão de boa não precisam de médicos. A gente viveu recentemente na história do mundo uma grande pandemia, mudou a história do mundo. Se você conhece um médico, um profissional da saúde, a gente tem aqui alguns profissionais da saúde. Gente, os profissionais da saúde não foram permitidos fazer quarentena. Seria incompatível com esse momento, essa necessidade, um médico fazer a quarentena para se resguardar. Ele teve que ir para os hospitais, atender as pessoas e cuidar das pessoas. E, portanto, Jesus está lançando isso para eles. Olha, esse mundo está de ponta cabeça, esse não é o reino. O que vocês estão fazendo aí rezando e fazendo seus rituais e tudo, não é o reino. Esse mundo está doente, precisa ser curado, e Jesus agora está trazendo esse reino que é de ponta cabeça para a realidade do mundo. Está trazendo esse reino dos céus em contraste com o reino do mundo e os outros reinos, os reinos que a gente vive, e comissionando pessoas como seus discípulos para que o reino possa alcançar outras pessoas e aos poucos ir consertando o que está quebrado no mundo, porque o evangelho do reino é a nova mensagem do reino dos céus, que o pecado e tudo que desconcerta esse mundo e tudo que atrapalha a vida do ser humano ganhou o seu fim quando Jesus se tornou carne, morreu e ressuscitou. E essa mensagem precisa ir à frente, porque pessoas estão doentes, pessoas estão destruídas,
O mundo está quebrado, o mundo está escravizado e precisa de uma nova história, uma novidade. E o chamado de Jesus na vida de Mateus mostra que essa novidade faz parte da realidade do reino futuro. E Jesus chama cada um de nós para ser os seus discípulos. Essa história de Mateus mudou a história do mundo. Nós podemos conhecer um pouco da vida de Jesus, porque o reino chegou na vida dele. Quantas pessoas têm conhecido Jesus por meio da sua vida? Do seu sofá, da sua mesa, de um cafezinho? Será que você tem sido mesmo impactado pelo reino, ou você tem vivido a dualidade da religiosidade, o que você só busca para você, para buscar a sua pureza, e não trazer a pureza do reino dos céus para esse mundo? Parece que quando a gente fala do reino dos céus, a gente está falando de coisas lá do futuro. Só quando Jesus voltar e restaurar a terra, a criação. Não, Jesus está mostrando aqui para a gente, na narrativa do reino, quando Mateus escreve, depois da sua conversão e dessa experiência, que a gente pode experimentar coisas do reino futuro no agora. E aí a cena muda para essa história que a gente leu, a segunda história, a partir do versículo 18. Grandes contrastes entre a história do Jairo, que vai em busca da ressurreição da sua filha, e a história da mulher do fluxo de sangue. Essa história mostra contraste na vida comum das pessoas. Os religiosos tinham acabado de falar para Jesus: você se senta com pecadores e tal, está impuro, para se purificar você tem que fazer. E de repente a história muda e mostra. Mateus está mostrando para a gente, tá, gente? Isso aqui é Mateus relatando para a gente, narrando para a gente. Olha só como é que é esses contrastes, como que acontecem esses contrastes na vida comum. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga, alguém que representa aqueles religiosos que criticavam Jesus, veio e se ajoelhou diante de Jesus. Jesus estava falando. Essa história aqui da mulher do fluxo de sangue e de Jairo, da cura do filho de Jairo, tem várias versões dos outros evangelhos. Essa versão aqui no evangelho de Mateus, ela é mais crua, mais resumida. E eu aconselho você, leia os outros evangelhos, principalmente o evangelho de Marcos, que ela cria assim, uma atmosfera mais emocionante para a gente, uma história, uma narrativa mais emocionante. Mas Mateus está narrando aqui para a gente esse contraste do reino de Deus, tá bom? Então, qual é o contraste aqui que a gente começa a ver? Jesus estava falando, de repente, um líder religioso, daquela turma que falava que Jesus estava se contaminando com os impuros, se joga nos pés de Jesus. Alguém que fazia parte da turma santa se joga aos pés do mestre que se contamina com as pessoas, na ideia deles. Mas que, na verdade, ele está assumindo a autoridade de Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Ele está se jogando aos pés de Jesus porque ele reconhece que sobre Jesus repousa o poder de Deus de curar, de repreender demônios, de perdoar pecados. Ele reconhece que sobre a vida de Jesus está verdadeiramente o reino de Deus, essa novidade de vida que põe fim no pecado e toda a sua desgraça sobre a vida humana. Ele abre mão da sua reputação como líder da sinagoga, como líder dos religiosos, e se joga aos pés de Jesus. E é massa a gente ver, quando as coisas apertam, as pessoas não têm nada a perder, elas vão para o tudo ou nada. Não está nem ligando o que as pessoas vão achar. E ele vai falar: a minha filha acaba de morrer. Em outros evangelhos fala assim: vai que minha filha está para morrer, né? Aqui ele fala: minha filha acaba de morrer. Gente, parece assim uma coisa que a gente vive no dia a dia. Talvez você nunca tenha chorado tanto por causa de uma outra pessoa quanto por uma causa própria sua. Porque quando dói na gente, a gente é movido a poder ir atrás com mais fervor, com mais afinco, com mais força. Isso move mais a gente quando a dor é nossa. O grande líder da sinagoga se joga aos pés de Jesus. E qual é o contraste agora? Jesus se levanta e vai. Será que um religioso iria? Alguém que fala que se juntar com pessoas impuras vai se tornar impuro, será que ela iria? Você, como discípulo de Jesus, que está recebendo a graça do reino e é discípulo do Rei Jesus, foi comissionado para levar as boas novas do reino. Você tem sido o alívio de pessoas que estão necessitadas, clamando por socorro, por alívio, no mundo que está marcado pela depressão, no mundo que está marcado pela ansiedade, pelo egoísmo, pelo individualismo. Você tem sido mais um no meio da multidão, ou você tem sido mais um no reino de Deus, que proclama o evangelho do reino.
E vai, se levanta e vai. Jesus não perguntou se podia ir depois. Jesus não falou assim, deixa eu terminar aqui a minha pregação para os meus discípulos. Jesus simplesmente levantou e foi atender uma pessoa necessitada. Jesus acabou de falar assim, quem precisa de médicos são os enfermos. E agora Mateus está identificando como enfermo mesmo um líder da sinagoga, mesmo uma pessoa importante na sociedade que precisa receber graça de Deus. Ele encontra a graça de Deus na pessoa de Jesus. Jesus não faz distinção daqueles marginalizados ou de pessoas importantes na sociedade. Mas Jesus vai, Jesus se levanta e vai, né? É bonito a gente ver isso na pessoa de Jesus. E aí, Jesus está indo a caminho, de repente a história muda, não é mais o envolvimento da história de Jairo, aparece uma mulher que não tem nome, mas ela é marcada por uma enfermidade que torna ela também impura e marginalizada. Essa mulher, ela parte também para o tudo ou nada. Nos outros evangelhos fala que essa mulher, ela dedicou tudo que ela tinha, o dinheiro para os médicos, a fé dela na ciência e na medicina, e ela só piorava, nada resolvia. E ela partiu para o tudo ou nada. Foi no meio da multidão, e aí Jesus sente que dele saiu o poder. Essa mulher, agora, olha o contraste. O primeiro homem se jogou na frente de Jesus. Essa mulher foi por onde? Por trás de Jesus. E aí Jesus faz o quê? Se vira para ela. Jesus não continua a sua jornada. Jesus dá um tempo para ter uma palavra com aquela mulher. Mas também para dar uma palavra para aquela mulher, um momento para ela se expressar, para ela falar. Essa mulher nunca teve vez na sociedade. O Jairo, que foi lá procurar Jesus, líder da sinagoga, talvez seria uma pessoa responsável para impedir essa mulher de entrar na sinagoga e cultuar. Porque ela era impura. Os judeus tinham esses rituais de não deixar pessoas impuras passar no seu meio. E essa mulher estava 12 anos sofrendo. Jairo, um homem importante da sociedade, procura Jesus. Jesus atendeu. Uma mulher marginalizada da sociedade, que não tem nome, tocou em Jesus sem perguntar nada. E também Jesus concedeu a ela um momento especial. O reino de Deus contrasta com todas as nossas realidades. Pessoas importantes ou pessoas que não têm valor nenhum. Na pessoa de Jesus, ela encontra uma solução para os seus problemas. Essa mulher, Jairo vai buscar a cura, a ressurreição da sua filha que acabou de morrer. Mas essa mulher estava morrendo durante 12 anos, vivendo uma vida de morte. E ninguém nunca fez nada por ela. Jairo nunca foi capaz, mesmo sabendo que Jesus já era famoso, dos milagres que ele estava fazendo, de chamar Jesus para curar uma pessoa daquela comunidade, daquela cidade ali. Essa mulher, com certeza, gente, a gente pode entender que ela era uma mulher conhecida da cidade, as pessoas deveriam evitá-la, porque ela era impura. E ela tem que partir por tudo ou nada. Ela também, a partir da sua dor pessoal, a partir das suas frustrações de fé, porque a fé dela na ciência, na medicina e no dinheiro foi frustrada. Depois disso tudo, aí ela vai procurar Jesus. Mesmo assim, Jesus sendo a última opção dela, Jesus atende. Porque não se trata dos nossos méritos de chegar a Jesus, se trata do poder de Jesus, da pessoa de Jesus, e como Jesus escuta a nossa petição, independente da nossa condição, independente se eu sou um religioso ou se eu sou um afastado da igreja, da comunhão. Jesus olha para pessoas pecadoras e estende a sua mão e derrama da sua graça e do seu poder. A história continua de novo. Abriu um parênteses, né? Jesus vai pedir a cura, Jairo vai pedir a cura da sua filha. No meio do caminho tem uma filha de Deus, que ninguém dá nada por ela. Aí Jesus agora atendeu a sua filha, respondeu à fé dessa mulher com milagre, com poder, com cura e com salvação. Foi muito mais do que aquela mulher imaginava receber naquele dia. Jesus reintegra ela, Jesus dá voz para essa mulher. Essa mulher entrou na história da salvação como uma pessoa que pôde falar coisas que ela nunca tinha falado para ninguém, com nenhuma autoridade na cidade. E Jesus dá voz para essa mulher. Jesus volta novamente para a situação de Jairo. E aí, gente, outro contraste na história. Quando Jesus chega, o que está acontecendo na casa de Jairo? O que está acontecendo, gente? Está acontecendo lá o culto fúnebre, né? Na verdade, está acontecendo
aquele espetáculo da morte. Canções da morte estão sendo entoadas. As pessoas estão fazendo um show em favor da morte na presença de Jesus. E olha como que essa história é macabra e tenebrosa, porque Jesus chega para resolver a situação e ele declara: a menina não está morta, mas ela dorme. As pessoas começam a zombar de Jesus. Jesus foi chamado por alguém importante, mas quando chega na casa de alguém importante, Jesus é zombado, satirizado. Na verdade, o que está acontecendo na casa dessa pessoa que foi procurar Jesus é um culto à morte. A morte está sendo entoada, as carpideiras lá clamando e chorando, e Jesus vai e retira essas pessoas de perto dele. E só depois que a multidão é retirada é que Jesus entra nessa casa. Só depois que a morte tem o seu show terminado e encerrado é que Jesus entra naquela casa. Jesus ordena que essas pessoas se retirem. Muita coisa deve ser retirada quando o Rei Jesus entra em cena, porque o show é de Jesus, Ele é o Rei, a atenção toda tem que ser para Ele, e não para a sua situação, não para a sua realidade, não para a sua dor, não para a sua fraqueza, não para a sua pobreza, mas sim para o poder de Jesus, para a presença dEle e o que Ele tem prometido, porque tudo que Ele promete, Ele é capaz de fazer. Todo o show tem que parar, as canções, os instrumentos, o choro, nenhum deles está em harmonia com o que Jesus vai fazer, porque o que Jesus veio trazer foi vida, e a morte não deve ser celebrada por aqueles que vão receber a vida. Muitas vezes a gente fica vivendo a nossa vida se lamentando, se lamuriando, lamentando que nós não podemos viver coisas, sonhos que morreram, projetos que se foram, pessoas, relacionamentos, e a nossa vida vive uma vida de murmúrio. As palavras que estão sendo faladas aqui é do Charles Spurgeon, e eu sempre gosto de citar ele, né? Murmuração é a cantiga da morte. Quando Jesus vai falar do inferno, fala que é um lugar onde só haverá ranger e dentes, murmúrio. No inferno é que a morte é celebrada com murmúrios. Na presença de Jesus, a vida, e por isso tudo isso tem que ser tirado da nossa vida. Tudo aquilo que interrompe a nova vida que Jesus tem para você tem que ser celebrada, tem que dar lugar, tem que ser retirado o que era velho para entrar coisas novas, porque o reino agora chegou, e o reino é de vida, o reino é de luz. Bom, depois que as pessoas saem, as pessoas que debocharam de Jesus, Jesus entra, a multidão foi colocada para fora, aí sim Jesus entra. Depois que Jesus entra, a vida também entra. Jesus toma a menina pelas mãos. Por isso que eu falo para vocês ler o outro evangelho. Eu estou marcado pela pregação que eu fiz do outro evangelho. Eu acho mais bonito, né? Que Jesus chama a menina pelo nome. Talita cumi. Jesus não precisou de canções, de uma atmosfera, de nada disso. Jesus só falou. E a voz dele trouxe vida. Jesus não precisou falar palavras mágicas de feitiço. Jesus não precisou falar palavras importantes. Jesus tomou aquela menina pela mão e simplesmente trouxe ela para a vida. Lá nos outros evangelhos, quando fala Talita cumi, Jesus está falando como se uma mãe levanta uma criança pela manhã para ir para a escola. Porque para Jesus, trazer do mundo dos mortos é o poder que Ele tem para revelar como ser Deus, como ser o Senhor da vida e o dono da morte. Até a morte obedece Jesus quando Jesus fala. E Jesus pega aquela menina pela mão e traz ela do mundo dos mortos, porque só o poder de Deus pode fazer isso, pode tornar isso real. A religiosidade humana, os cultos, a maneira como eu acho e governo a minha vida, nunca vai conseguir trazer da morte para a vida. Mas as palavras de Jesus, e a vida de Jesus, e a presença de Jesus, é esse contraste do reino. A menina se levantou. Essa história é marcada por tantos contrastes. Alguém estava sentado, vivendo para um outro reino. De repente escuta a voz de Jesus e se levanta e se torna um discípulo. Jesus está sentado com pecadores e passam religiosos que fazem separação entre pessoas e falam assim, não está certo isso aí. Mas Jesus fala para eles assim, olha, a palavra diz é misericórdia. É sentado à mesa, é recebendo pecadores, que as pessoas vão entender o que é o reino e receber o reino. Talvez pessoas nunca vão receber Jesus aqui no culto com a gente. Elas podem vir depois, mas na sua casa, num lugar aconchegante,
cheio de amor, elas podem abrir o coração e receber graça, para um dia poder estar celebrando aqui com a gente as bênçãos que Deus faz. O contraste da vida de alguém importante, que não está nem para sua reputação, mas que vai lá buscar Jesus, mesmo com a fé egoísta. Porque é comum a gente olhar para essa história aqui, em outras pregações, e falar, seja como o Jairo, um homem ousado que se joga aos pés de Jesus. Jairo é um cara egoísta, que ele só foi procurar Jesus depois que a morte chegou na casa dele. A história não está te convidando para ser como o Jairo, uma pessoa de fé egoísta, nem para ser uma mulher do fluxo de sangue que também teve fé. Eu não estou julgando a fé dessas pessoas, elas tiveram fé e Jesus atendeu a fé delas. Mas se a gente olhar, é uma fé debilitada, deficiente, egoísta, porque elas só foram buscar Jesus quando a dor chegou na casa delas, quando a dor afligiu a vida delas. Gente, eu vou confessar para vocês que eu já me vi nessa situação. Eu já chorei mais pelo meu cachorro que estava doente do que para algumas pessoas que me pediram oração. Eu também já chorei por pessoas, mas me doeu mais. Eu não tenho vergonha de falar isso. Entende? Para mostrar como a nossa fé é egoísta. A gente vai buscar mais quando é nosso, quando é peculiar da gente. Mas Jesus está nos convidando para ser igual a Ele. Mateus, quando está narrando essa história aqui, se incluindo como uma pessoa que foi alcançada pela graça, ele mostra que a vida dele foi transformada, houve um contraste quando Jesus começou a governar a vida dele, e ele passou a ser um discípulo de Jesus, e ele pôde experimentar Deus operando milagres, Deus operando maravilhas, Deus usando a vida dele, e o legado de Mateus chega para a gente hoje para mostrar que nós devemos ser como Jesus, acolher pessoas e ser luz na vida de pessoas que estão em contraste. A chamada para viver uma vida do reino, ou é para ser um discípulo de Jesus, ou nós somos mais uma pessoa que vive em trevas, no mundo das trevas, sendo governado por outras coisas. A vida com Jesus, essa caminhada com Jesus, mostra para a gente que a gente não precisa esperar coisas do futuro, mas Deus realiza no agora uma antecipação da vida futura. Como, Rafa? Milagres aconteceram nessa história aqui. Não porque a gente tem que ficar buscando milagre o tempo todo. O grande milagre que aconteceu aqui foi a transformação na mente, na vida de Mateus, que abriu mão de tudo, do seu conforto, da sua vida, do seu luxo, do seu status com o Império Romano, para se tornar um seguidor de Jesus. Mostrando que no reino futuro, só vai pertencer ao reino verdadeiramente quem é filho de Deus, quem atendeu o chamado de Jesus, para ser o seu discípulo e representar Jesus nessa terra, para resplandecer a luz da salvação, e não para transparecer a luz do nosso sucesso individual, da nossa individualidade, da nossa intelectualidade. Ou Jesus governa a nossa vida de uma vez por todas e é o rei, ou a gente vive uma vida nas sombras e na mentira. Jesus mostra nessa história aqui que no reino futuro a doença nunca mais vai tocar a gente. É uma antecipação do reino futuro quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. A impureza dela não torna Jesus impuro, pelo contrário, Jesus purifica aquela mulher, mesmo ele sem ter a intenção, porque ela procurou Jesus, a impureza dela foi curada. Mais do que a cura física dela, Jesus ofereceu para ela salvação, e a salvação se tornou em vida comunitária na sociedade. Não se trata só de uma vida espiritual elevada, que a gente vai herdar nos céus, mas se trata no agora, de como a gente vive a vida à luz do reino de Deus no agora, antecipando que hoje nós já somos cidadãos dos céus. Jesus mostra uma antecipação do reino quando ele põe para correr as pessoas que estão celebrando a morte, porque lá no reino futuro a morte nunca mais vai ser celebrada. Jesus antecipa o reino futuro quando ele toma a menina pelas mãos, derrota e envergonha a morte. Não é só derrotar não, gente. Jesus envergonha a morte, além de perder o seu poder, ela vai ter que devolver quem ela levou. Essa é a verdade do reino, e os contrastes do reino. Onde para a gente não existem possibilidades, a gente está cultuando a morte, murmurando muitas coisas, Jesus chama a gente para se assentar à mesa, para receber dele, para ter comunhão com ele e propagar a verdade do evangelho do reino, para ser governado pela verdade dele e pela nova vida que ele nos oferece. Essa vida mostra para a gente, essa história mostra para a gente que a gente precisa rever os nossos valores e entender que a nossa vida tem que testemunhar a antecipação do reino futuro. Muitas pessoas têm vivido uma vida à margem da vida de Deus.
Muitas pessoas estão vivendo uma vida escravizadas pela morte, pelas trevas, pela decepção, por tantas coisas, por si próprio, pela vontade, pelo ego, pelo individualismo. Não conseguem ter uma vida comunitária, de amar pessoas, de abrir a sua casa. Não conseguem dedicar toda a sua lealdade para Deus. As pessoas dedicam parte da sua lealdade para Deus. Por exemplo, né? Deus, aqui a minha família é do Senhor, mas o meu dinheiro não, aqui eu que administro. Deus, eu dedico o meu domingo para o Senhor, só de manhã, mas o resto do dia é meu para me descansar. Ou você é inteiramente rendido ao reino de Deus, Ele é seu rei, e o Evangelho não coloca outra coisa para a gente. Essa história aqui não mostra outra coisa para a gente. Jesus reina e o seu reino é verdadeiro, ou a gente continua vivendo essa vida de engano, de mentira, de escravidão pelo pecado, de sofrimento, de corrupção, onde a gente sempre vive uma vida prostrada, derrotada, sentada, deixando de viver essa vida majestosa do reino. Que reino que é esse? Como discípulos de Jesus, somos ensinados que hoje o Senhor nos convida a mergulhar de cabeça na vida de Jesus e viver os contrastes desse reino agora. Nós somos convidados a olhar para Jesus e reproduzir a sua vida, onde a misericórdia é mais aceitável que sacrifícios, onde se submeter a Jesus e segui-lo é a marca de quem é governado por Ele e não por nós mesmos. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja tocado pela verdade do reino de Deus e viva as verdades à luz desse reino do Rei Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor, Pai, agradecidos pela Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor se revela, um Deus que contrasta o Teu reino, a Tua luz contra a nossa vida, Senhor, que está em penúria, em trevas, em derrota, Pai. Mas o Senhor também nos convida a ser Seus seguidores, ó Deus, e mostrar para esse mundo, Pai amado, que a Tua realidade transforma vidas, a Tua realidade transforma sofrimentos, a Tua realidade transforma até a morte, Pai. E esse é o Teu poder, nós Te rendemos graça por isso, Senhor. Que a nossa vida, Pai amado, seja empoderada pelo Senhor e pelo Teu Espírito, Pai amado, a mostrar para o mundo que de fato nós somos os Teus discípulos, Deus. Porque nós vivemos as Tuas marcas e não as nossas verdades. Porque nós vivemos o amor do reino e a misericórdia e não o sacrifício, Deus. Transforma a nossa realidade, guia a nossa vida, Senhor, e transforma o mundo ao nosso redor para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.